Alô família, grande satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Aqui é um canal onde você vai mergulhar nas questões sociais. Aqui é um canal onde você vai sair dos rótulos, vai sair das capas e vai mergulhar nas questões sociais. Se você é o tipo de pessoa que gosta de frases lacradoras, de frases de efeito, de frases com 5 palavras, que tentam explicar questões complexas, se você é esse tipo de pessoa, então sai fora porque aqui não é o seu lugar. Porque aqui nós não mergulhamos nas questões sociais, nós vamos a fundo. Porque aqui nós temos conteúdo. E é isso que falta muitas vezes em muitos canais da internet. Conteúdo. Porque gostam só de lacrar, de sair bem, de ganhar like. Mas aqui nós temos conteúdo, tá bom? E falar em conteúdo, a questão da violência, foi o meu último vídeo, onde o meu amigo Cauê Quimera deu um depoimento dizendo que ele já passou pelo sistema penitenciário e hoje ele está recuperado. E muitas pessoas acham que bandido bom é bandido morto. Mas se o Estado investisse massificamente na recuperação das pessoas, muito mais pessoas teriam chance de sair da criminalidade. Mas a questão da desigualdade social que assola o nosso país não permite que isso aconteça. Não permite que a sociedade crie ponte entre as pessoas. E a desigualdade social no nosso país, promovida pela classe dominante, exige que a sociedade crie muros entre as pessoas, muros para separar as pessoas. Haja vista que aqui no Morumbi, os moradores do bairro do Morumbi foram até a prefeitura, protocolaram um pedido de construção de um muro para separar Morumbi de Paraisópolis. Se você não viu, pesquisa aí na internet, nos jornais, que você vai ver essa matéria. Os moradores do Morumbi querem erguer um muro para separar Paraisópolis do Morumbi. Então, ao invés de você trabalhar para reduzir a desigualdade social, construindo ponte entre as pessoas, você quer que a desigualdade social se acentue e que muros sejam construídos entre as pessoas. Então esse é o absurdo que esse canal aqui tem por obrigação de apresentar, de pontuar e de bater contra esse tipo de loucura. E essa mesma classe dominante é a classe dominante que ocupa o poder público, que ocupa o poder legislativo, o poder judiciário, porque eles têm o capital para poder investir em seus próprios estudos e assim ter seus próprios representantes. E diante da desigualdade social, que são vários aspectos que compõem esse problema, a única dificuldade enfrentada pela classe dominante é a dificuldade da violência. Pois, num cenário de desigualdade social, quando você vai até a periferia, até a quebrada, você encontra todo o conjunto que compõe a desigualdade social. E esse conjunto é que é enfrentado pela população diariamente. Então, a violência para a periferia é apenas mais uma dificuldade, é apenas mais um problema. Sendo que para a classe dominante, a violência é o único problema enfrentado. Então, por exemplo, na periferia você encontra terrenos invadidos onde as pessoas não têm a escritura. Você encontra ligações de luz irregulares, o famoso gato, ruas de terra, falta de creche, falta de escola, pessoas morando em palafita. Você sabe o que é palafita? Vai ali na represa Bires, na represa Guarapiranga, que se você vai ver na beira do rio, as pessoas construindo casas em suas dependências, fincando madeiras assim, toras de madeira no terreno e construindo a casa sobre as águas. Isso é palafita. E aí você acha que isso só acontece lá no interior do Amazonas, mas não, aqui em São Paulo temos pessoas vivendo nessas condições, sem saneamento básico, sem pia dentro de casa. Para marcar um dentista, são 2 anos numa fila para marcar um dentista. Então com isso você nota que a desigualdade social é um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores
é enfrentado pela população cotidianamente. Só que para a classe dominante, a única dificuldade que eles enfrentam é a questão da violência, porque eles têm água potável, eles têm acesso a boa educação, eles têm acesso ao lazer, eles têm acesso a dentista. Então, só que ao invés de eles pensarem na promoção dessa oportunidade para todas as pessoas, não, eles querem se excluir e deixar essas pessoas como se fossem a escória da sociedade. Como se essas pessoas não se esforçassem o suficiente para ter uma vida digna. E como a classe dominante é que está na mídia, então eles batem nessa tecla cotidianamente, acabam até conquistando a admiração das pessoas que estão na própria comunidade. Porque a pessoa que está na comunidade ela se acostuma tanto a viver nessa situação que ela enxerga apenas a violência também como a única dificuldade. Ah, eu moro aqui na quebrada, mas eu não virei bandido. Ele virou bandido porque ele quis. Só que não é só essa dificuldade que aquela pessoa ali enfrenta. Ela tem dificuldade na hora de pegar um ônibus, na hora de marcar médico para o seu filho, na hora de colocar na creche, na hora de passar na entrevista de emprego porque não passa porque é semi-analfabeto. Então, são muitas outras dificuldades que essas pessoas que estão acostumadas a passar por isso se esquecem que faz parte de um todo. E que a violência faz parte desse todo. E que só com o enfrentamento da polícia, esse problema não vai ter fim. Porque a desigualdade precisa ser reduzida. E automaticamente a violência será reduzida também. Só que precisa ter interesse em fazer isso. A população precisa se levantar e promover essa ação para que a desigualdade seja reduzida no nosso país. A burguesia, a classe dominante, gosta de apresentar os Estados Unidos como o único país para ser referência para tudo. Mas se você vai no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, você vai perceber que os países que lideram o Índice de Desenvolvimento Humano no mundo são os países que estão no norte da Europa. Por quê? Porque a distribuição de riqueza produzida pelo país alcança todas as pessoas. Então você lá não tem favela, lá você não tem presídio. Lá você não tem presídio. Eles fecharam os presídios lá por quê? Porque não tem ninguém para colocar. A distância entre ricos e pobres, ela é curta. E nem por isso é um país comunista. Então, precisamos falar sobre justiça social no nosso país. Mas, para isso, as pessoas precisam entender o que isso significa. Para isso, as pessoas não podem se acostumar a não ter creche, a não ter água potável, a não ter ônibus, a não ter asfalto. Para isso, as pessoas precisam entender que isso faz parte de um conjunto de fatores, e não um fator isolado apenas que tem que ser enfrentado apenas com a força policial. A desigualdade social no nosso país só vai ter fim quando pessoas comprometidas com o povo ocuparem o poder, e não pessoas comprometidas com o capital financeiro. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, diga para mim o que você acha, tá bom? Um forte abraço.